Muito bem, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, o Senhor nos concedeu mais um dia, mais uma oportunidade para falarmos da palavra de Deus, para falarmos do amor de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito abençoado, muito poderoso, que pode mudar o quadro da história de muitas vidas, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela transforma e ela renova as nossas vidas, né? Então, hoje eu quero falar sobre o tema Não nos curvaremos. Você que ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para receber todas as nossas notificações, tá ok? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais amigos. E vamos falar de 3 tópicos muito importantes nessa oportunidade, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar uma introdução rápida e voltaremos dentro de alguns segundos. Muito bem, eu quero falar com você hoje nessa primeira oportunidade. São 3 características, 3 tópicos importantes que eu queria falar com você nesta oportunidade. Primeiro, é sobre a convocação, o dia da convocação, ok? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é: quem é do céu não negocia, e quem é do céu se curva para Deus, ok? Quem é do céu se curva para Deus e não para os problemas, como está aqui na foto do lado, tá ok? Então, vamos voltar para fazermos uma oração e eu já venho com o tema e o título. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de falar do teu amor, da tua graça. Toma nossas vidas nas tuas mãos, abençoe grandemente essa pessoa que estará ouvindo, Pai, essa mensagem. Que Deus possa tocar grandemente no coração de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. E já entro nesse primeiro tópico, tá ok? Que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes e juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, de toda
sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a estátua, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, veja que até aqui o versículo de número 6 foi feita uma convocação. Agora, para que foi feita essa convocação? Para que houvesse uma consagração, para que houvesse uma dedicação, uma separação. E que separação foi essa? Foi para uma estátua. Essa convocação foi para uma estátua. Uma estátua. Então, tanto no mundo secular, como, né, em algumas religiões, e existe esse termo consagração. Então, o rei Nabucodonosor fez aquela convocação para que aquela estátua fosse consagrada e mandou que o arauto do rei apregoasse em alta voz, dizendo que em toda sorte de instrumento ali, de música, ao toque dela, o povo prostrasse e adorasse aquela imagem, aquela estátua que o rei agora tinha separado para que aquele povo pudesse adorar aquela imagem. Então, diante de uma convocação como essa, é necessário a gente entender que nem todos que foram convocados concordaram com a decisão do rei, com a ordem do rei. Mas quando havia uma convocação, um edito, o povo tinha que obedecer. O povo tinha que manifestar a sua devoção àquele reino, né? A sua devoção àquele reino. Então, havia uma necessidade do povo obedecer, porque vivia naquele reinado, porque vivia diante daquela situação. Então, ninguém imaginaria que aquela convocação pudesse surgir um efeito tão desastroso, né? Por que desastroso? Nós vamos ver adiante que o povo naturalmente se prostraria diante do rei, diante daquela imagem, por obediência. Muitas vezes não por concordar, mas por obediência. E não passaria jamais na cabeça do rei, que alguém pudesse ir contra a sua ordem, ir contra, né, o seu edito. Por isso que nós vamos ver logo adiante nessa convocação, a partir do verso 7, diz assim, ó: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram, todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, olha só, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente.
Olha só como o povo tinha um respeito pelo rei, né? Olha como é que se chegava na presença do rei. E eles disseram: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, olha só, aqui que eu quero que você entenda que aqui foi a surpresa de toda esta convocação, de toda essa convocação. E aqui nós vamos entrar na palavra. Nós estamos na palavra, mas vamos desfrutar dessa palavra, né? Olha só, há uns homens judeus, verso 12, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, olha os nomes, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Olha só o que isso causou no dia desta convocação. Eles tiveram o quê? Uma surpresa. Eles tiveram uma surpresa. Eles foram surpreendidos, né, por esses três homens que não se curvaram diante daquela convocação. E é aqui onde eu quero chegar. Irmãs, muitas das vezes nós temos que surpreender esse tipo de convocação. A convocação, ela chega para a gente em diversas maneiras, em diversas situações, né? Essa convocação, ela vem por uma enfermidade, né? Muitas das vezes essa convocação vem por um desemprego. Muitas vezes essa convocação, ela vem, né, por uma briga, né, com o irmão, com a irmã, com a esposa, com os filhos, um desentendimento, né, com alguém da igreja. Ela vem de diversas formas. O que você imaginar de ruim é como se fosse uma convocação. E essa convocação, ela vem para ver a sua estabilidade, como você vai suportar essa convocação. Muitas das vezes nós temos que surpreender essa convocação. Foi como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles surpreenderam o povo. Eles surpreenderam o rei. Ninguém imaginaria que eles não se curvariam diante daquele edito. E eles surpreenderam, irmãos, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Então você preste bem atenção que ele diz assim, ó: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, olha só, você veja que no versículo 15 em diante, ele vai novamente, como se diz assim, tirar a prova dos 9.
para ver se eles vão suportar mesmo essa situação, para ver se eles vão realmente continuar na posição. E muitas das vezes é assim com a gente. Tem situações que surgem na nossa vida que a gente acha que não vai suportar. Ela tenta nos tirar da posição que nós estamos, da fé que nós vivenciamos, da certeza, da convicção. É assim mesmo que ela apresenta no dia da convocação. O dia da convocação é o dia mau. É o dia que é o dia que é transformado do bom para o ruim. O dia estava tão bom, aí passou a ficar ruim para você, né? Como tem pessoas que vão dormir bem e acordam mal, né? Pessoas que vão ao médico fazer um exame e vêm com um diagnóstico diferente daquilo que ele imaginava. Então, olha só o que a Bíblia diz, a partir do versículo 15. Agora, pois se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das mãos, né, das minhas mãos? Então olha só, novamente ele manda que toda sorte de instrumento de música fosse anunciado, fosse tocado, para ver que aqueles homens fossem se curvar diante daquela imagem. Não é assim com a gente, irmãos. Tem situações que nos surgem que quanto mais dia vai se passando, mais ela vai piorando. E mais vai nos abatendo. Se a gente não suportar, nos tira da posição, nos tira da presença de Deus, né? Começa a surgir dúvida na mente, no coração. Começa a surgir desânimos para nos neutralizar, nos parar. Assim foi feito com esses homens. Poxa, na primeira investida, não nos prostramos. Agora o rei, né, nos chamou à sua presença e mandou de novo. Ainda disse, bom é. Bom é. Tipo assim, bom é que vocês façam o que eu estou falando. Bom é que vocês adorem. Bom é que vocês se prostrem. Mas, irmãos, novamente aqueles homens surpreenderam. Novamente aqueles homens surpreenderam. E eu entro nesse segundo tópico agora, dizendo assim, ó, quem é do céu não negocia. Aí eu botei aqui uma imagem de fogo escrito assim, inferno. Quem é do céu, irmão, não negocia com o inferno. Quem é de Deus não negocia com o diabo. Então, olha só o que aconteceu com aqueles homens. Responderam, verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha só, irmãos, é muito forte. Eles disseram isso para o rei. Muitas das vezes nós temos que encarar a situação e não negociar ela. Tem muita gente negociando. Tem muita gente perdendo a sua salvação porque está negociando com o inferno. Porque quer um alívio do sofrimento, porque quer uma bonança,
porque quer uma prosperidade. E quando a pessoa negocia com o inferno, negocia com o diabo, ela se curva diante da situação, ela se prostra diante da situação, ou seja, ela não surpreende as pessoas que estão em sua volta. Pelo contrário, ela decepciona a Deus. Ela decepciona algumas pessoas que olhavam para ela e se espelhavam, né? Tinha ela como uma pessoa de motivação, mas agora ela está negociando com o inferno, com o diabo. Por isso que eu botei aqui, quem é do céu não negocia com o inferno, não negocia com o inferno. Aqueles homens eram do céu, ao ponto de dizer para o rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Irmãos, é ter muita coragem para falar assim com o rei, é ter muita coragem diante daquela multidão, diante daquela convocação, dizer assim, dessa maneira, para o rei. Mas, irmãos, no versículo 17, olha o que eles disseram. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, meu amigo, olha só o que eles fizeram. Eles colocaram o Senhor dos Exércitos na frente daquela investida. Eles colocaram e afirmaram as suas posições, dizendo que não nos prostraremos, não serviremos. Então quem é do céu, olha só, vou botar aqui, quem é do céu não negocia com o inferno. Quem é do céu não negocia sua salvação. Mesmo que ele morra, ele não pode se curvar diante de nada, da enfermidade, do desemprego, de tudo que vem assolando a sua vida. Você não pode negociar. Você não pode negociar. Veja, quando você não negocia com o inferno, ele fica mais furioso. Foi o que aconteceu com o rei. O rei mandou, a partir de então, os homens aquecerem aquela fornalha, mais do que já estava. Então, mandaram amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou aquecer 7 vezes mais aquele forno, né? E vieram os homens mais fortes para que pudesse lançá-los naquela fornalha, né? É assim que vai acontecer conosco diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Porque se não nos curvarmos, Deus se manifesta. Agora, se curvarmos diante das dificuldades, dos problemas da vida, certamente seremos presa fácil, né? E Deus não poderá fazer nada, porque saímos da nossa posição, né? Saímos da nossa posição. Então, meu amigo, é necessário a gente meditar nessa palavra, porque ela vem nos ensinando a permanecer na fé, a permanecer na posição que Deus nos chamou. Agora veja bem o terceiro tópico.
quem é do céu se curva para o céu, se curva para Deus. Quem é do céu se prostra para Deus e não para os problemas aqui, ó, como eu coloquei aqui na imagem ao lado. Tem pessoas que se curvam para os problemas, para a dificuldade. Ah, vê uma enfermidade, pronto. Acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução. Vem o desemprego, ah, não vou conseguir mais. Aí passa uma provazinha, começa a murmurar. Olha, meu irmão, olha, não adianta você pensar assim. Você tem que se humilhar diante de Deus, você tem que se curvar diante de Deus. Foi aquilo que aqueles homens fizeram. Não se curvaram diante daquele imenso problema, porque era um problema. Não se curvar diante do rei era um problema, irmão. Mas eles não se curvaram, porque eles colocaram em seus corações em não se curvar diante de imagem nenhuma, somente diante do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Quem se curva diante de Deus não se curva diante dos problemas. Quem se curva diante de Deus sai vencedor diante dos problemas. Foi o que aqueles homens fizeram, se curvaram diante de Deus. Aumentou a fúria do rei, mas Deus estava com eles. Não adiantou nada, né? Aí colocaram aqueles homens diante daquela fornalha, colocaram eles, jogaram eles lá dentro. O que aconteceu? Vamos para esse tópico agora. Deus te livrará lá dentro. Foi o que aconteceu com aqueles homens, né? Aqueles homens, eles foram jogados dentro da fornalha e aquecida 7 vezes mais. Mas olha só o que aconteceu no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Olha só que coisa interessante. Lançaram 3 dentro daquela fornalha. Agora chegou a vez de Deus surpreender o rei, né? O rei foi surpreendido pelo próprio Deus. Ele ficou espantado com o próprio Deus, porque ele perguntou: nós não lançamos 3? Né? É onde nós podemos ver que Deus, ele não livra ninguém dos problemas. Deus, ele não tira ninguém de passar por algumas situações adversas, não, pelo contrário. Ele permite você passar para te livrar de lá, daquele problema. Ou seja, Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado dentro da fornalha, para Deus manifestar o seu poder e livrá-lo eles lá de dentro daquela fornalha. Louvado seja Deus. Então, o rei Nabucodonosor disse, no versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha só. Então, Nabucodonosor ficou espantado, porque o próprio Deus estava ali dentro da fornalha, passeando com aqueles homens. Olha, meu amigo, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei de uma coisa, que Deus, ele pode te livrar dela.
Eu estou no deserto, Deus ele pode te livrar do deserto. Eu estou desempregado, Deus pode te livrar. Deus pode fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. O segredo é não se curvar diante da situação. Continua se curvando diante aqui, ó, diante de Deus. Quem é do céu se curva para Deus, não para os problemas. Quem é do céu, ele pode até passar por lutas, por provas, mas Deus vai livrá-lo, porque você não negocia com o inferno, você não negocia com o diabo. Então você permanece na presença de Deus, né? Você permanece. Deus ele mudou a história daqueles homens, tá? Deus ele mudou a história daqueles homens. Assim ele quer fazer com a sua vida. Assim ele quer fazer com a minha vida. Mudar a nossa história, né? E para finalizar, Deus fez uma grande obra naquele lugar, né? Dizendo, né? Usando o rei para que aquele povo pudesse ver o que Deus fez naquele lugar. No versículo 28 ele diz assim, ó: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Olha só, o próprio rei testemunhou. Aí ele diz no versículo 29, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja o quê? Despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ou seja, Deus abençoou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por que Deus abençoou? Porque eles não se curvaram diante do problema. E olha que o problema era grande. Irmãos, se vocês colocar na posição, no lugar desses homens, qual seria a sua posição? Então a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego foram bem-sucedidos, porque permaneceram confiando no Senhor. Então, qual é a dica de hoje? Qual é a dica de hoje? Quando chegar o dia da convocação da tua vida, você continua firme, né? Dia mal, quando chegar na sua vida, você continua firme. Qual é a dica também? Fica para nós. Quem é do céu não negocia com o inferno. A outra dica, quem é do céu se curva para Deus e não para os problemas. E fique certo disso, se você fizer essas duas coisas aqui, essas três coisas, no dia da convocação, né, você ficar firme, não negociar com o inferno, nem com o diabo, se curvar somente para Deus, Deus ele vai fazer isso aqui, ó. Deus ele vai te livrar lá dentro do problema, lá no desemprego, lá na enfermidade, ele vai te livrar e vai mudar o que? A tua história. Então, você tem que permanecer o que? Firme no Senhor. Bom, que você medite nessa palavra. Daniel capítulo 3. Você vai ver que coisa maravilhosa. Essa palavra é para mim.
E eu creio também que essa palavra é para você. E às vezes, irmãos, tem problemas, tem situações que surgem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Problemas que surgem até mesmo dentro das igrejas, que tentam nos abalar, mas continuaremos firmes, não nos curvaremos, permaneceremos diante do nosso Deus, na posição que Ele nos chamou. Então que você fique com essa palavra. Que Deus abençoe. Um forte abraço e seja abençoado mais uma vez. Compartilhe essa mensagem com mais outras pessoas, mais amigos. Tá? Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.